Este é o momento que comprei esta Ferrari, que era de locadora, destruída e que não funcionava. Não acredito! A Ferrari foi abandonada depois de ter tido um problema no motor e na caixa de câmbio anos atrás que alguém desmontou, mas nunca consertou. Desde então, meu pai e eu reconstruímos o motor, reconstruímos a caixa de câmbio. Ferrari, Ferrari, Ferrari! E comecei a trabalhar na carroceria. Mas ela ainda não dirige legal. Então tem algo quebrado que tá bem ali. Mas hoje vou terminar completamente a reconstrução desse carro e modificá-lo e fazer algo que sempre sonhei em fazer. Dar esse carro para o meu pai. E não apenas um carro. Uma Ferrari. Essa é a sua Ferrari. Tá brincando. A razão principal pela qual não dava para dirigir é porque isso tá quebrado. Mas vamos filmar isso de novo porque essa pequena situação que temos aqui, tá vendo que tá quebrado? Então a gente consegue ir para trás e para frente nas marchas 3 e 4, mas mover para os lados ela não funciona. A parte que tá quebrada, a gente conseguiu encomendar 380 libras. Não é à toa que tá quebrado, porque é feito de plástico. Alguém pode até imprimir isso aqui em 3D para nós. Mas 370 libras, se pudesse imprimir isso, você teria ganhado 370 libras. A parte que você pode ver está quebrada no meio aqui, segurando a alavanca de câmbio no meio, e sem ela fica completamente solta. A caixa de câmbio utiliza 2 cabos para mudar de marcha. Um cabo para ir para frente e para trás e o outro para ir de um lado ao outro. E a alavanca não vai de um lado para o outro porque ela simplesmente sai fora do lugar. Então para acessar essa parte e alterá-la, tenho que desmontar completamente o console central. Eu nunca fiz isso aqui antes. Eu pude ver que tinha um nó de travamento e depois uma parte rosqueada na parte de trás da alavanca. Então eu fiz isso primeiro e depois disso parafusaria a parte rosqueada. Depois disso havia um clipe C na lateral da alavanca de câmbio, tive que tirar o clipe C, que tinha um monte de arruelas, uma mola que mantém a alavanca de câmbio na posição central e carrega mais um monte de pequenos componentes. Mas eu não consegui tirar o plástico. Eu removi algo da lateral, algo da frente e a última coisa que removi foi essa coisa de trás. Fogo! Mas estava bem preso lá dentro. Oh, tá tudo bem. Sim, sim, sim! Tá tudo bem aqui. Tá quente aqui embaixo. Mas logo depois nós conseguimos. É! Ah! Depois disso, tivemos que puxar a alavanca de câmbio para que ela se desconectasse do cabo abaixo dela, e assim que tiramos o equipamento, percebi que algo mais não estava certo. Quando coloquei a alavanca de câmbio na nova peça de plástico, ela ainda estava solta ali. E meu pai notou que havia mais uma coisa quebrada, que estava no fundo desse lugar aqui. Você pode ver nesse diagrama que falta aqui o número 6. Outra peça pequena. A peça. Nós conseguimos uma, e conseguimos uma atualizada em alumínio, e chegará amanhã. Dedos cruzados, estará aqui. Então agora podemos começar com outra coisa e esperamos que isso resolva. Porque senão teremos um grande problema, mas acho que resolve. Vamos colocar a bateria, aquela que está escrito Ferrari, porque é para uma Ferrari. Ah, sim, claro. Aqui está a tampa da bateria, mas acho que fiz um erro. Oh, não. Cometi um erro. Me fala que erro ele cometeu. Fala aí o erro. Ele não pode falar? Acho que ele pintou isso de preto. Eu sei, eu comprei preto. E completamente esqueci que o carpete é vermelho. Bom, vai ficar vermelho quando limparmos. Então meu pai começou a colocar a tampa da bateria sem ter a menor ideia de que ele seria o dono desse carro em breve. Então talvez eu precise de um pouco de tinta de tecido para esse tapete preto, para poder combinar. Depois disso, há mais acabamentos na traseira da Ferrari. Essas coisas pretas ficam atrás da grade, que quase impedem que você veja o interior do compartimento do motor quando está atrás do carro. Ele arrumou as coisas um pouco aqui. Tem um para cada lado e parece muito mais legal. Uau, isso foi... Uau! Ah, sim! Isso foi muito legal agora. É, tá melhor. Não tá tudo apagado. O que você acha? Ah, isso tá bem melhor. Também tá faltando algumas coisas nesse para-choque traseiro, como você pode ver. Refletores e algumas luzes da placa aqui embaixo. Bem aqui. Não percebi que estava faltando nada disso quando montei o para-choque. E se tivesse visto, teria sido muito mais fácil instalar sem o para-choque. Essa é a fiação para as luzes que ficam na placa. Presumo que eles se prendam assim, tipo, sabe? Assim.
Bum, bum, assim, sabe, assim. Então o fio que vai da luz da placa se encaixa aqui e no motor de trás aqui. Aí tudo que tem que fazer é deslizar os fios por esse pequeno orifício no para-choque e aí então sai aonde ficam as luzes da placa do carro. Você acha que faz diferença a maneira como eu conecto isso? Não. Cada conector vai para o lado da luz e depois vamos testar tudo. Funciona! Então não importa qual a maneira que é plugado. E agora sabemos que funciona, podemos parafusá-lo definitivamente no para-choque. E esse é o para-choque completo. O para-choque traseiro está todo montado agora e completo, o que é bom, mas ainda tem algumas coisas que precisamos consertar e, eventualmente, modificar e melhorar também. Isso exige que a gente levante o carro para a próxima coisa que realmente falta. Temos uma falha do ABS no painel. E quando dirige, os freios ligam, desligam, ligam, desligam, ligam. Porque ele pensa que está derrapando. E a razão para isso é porque tem uma roda que está solta. Um sensor de velocidade da roda solto desse lado. E não tem nenhum sensor de velocidade desse lado. Deveria ter um aqui. Eu encomendei um, custou cerca de 40 libras. Esse aqui é de uma Maserati, mas é a mesma coisa. Isso tem que ficar aqui. O que eu não percebi e esqueci completamente é que existe algum tipo de suporte modificado que monta isso aqui. Então, não temos esse suporte. Não parece nada de especial. Provavelmente custa 1 milhão de libras da Ferrari, então vamos tirar isso e fazer o mesmo suporte daquele lado. E esperamos que funcione. Dedos cruzados. Tá, então temos que replicar isso a uma imagem espelhada do outro lado. Imagem espelhada? É, mas é só colocar o mesmo. O mesmo. mas espelhado. Plot twist. Isso não é um sensor ABS. Isso está me confundindo todo agora. Então, isso é um módulo de controle de suspensão. Não sei exatamente como funciona ou o que ele faz, mas sei que está faltando um. Então, se isso está ligado de alguma forma ao ABS, não tenho a menor ideia. Mas essa Ferrari tem algum tipo de suspensão especial, que pode ser ajustada dependendo do modo de direção que você está. O que esses sensores têm a ver com isso, eu não tenho absolutamente a menor ideia. Tá, antes de descobrirmos se ainda temos algumas luzes de advertência no painel, o que esperamos que não tenhamos, mas não sabemos, percebi que esse carro ainda fica meio alto, ele tá com as rodas originais, que iremos trocar aqui nesse vídeo, mas eu esperava que ele estivesse um pouco mais baixo. Mas, felizmente, eles estão em bobinas ajustáveis no padrão, então a gente vai só abaixar um pouco eles e esperamos que fique um pouco mais baixo, com uma aparência mais legal. E vamos fazer agora apenas adivinhar exatamente onde queremos que isso vá. Tenho certeza que vocês sabem como funcionam as bobinas. Percebi que vem como padrão em muitos supercarros de última geração. E isso é bom porque temos que ajustar a altura do passeio sem ter que comprar uma suspensão cara no meio da reposição. Tudo o que preciso fazer é girar a suspensão até uma altura que eu acho que vai funcionar. Será um trabalho de adivinhação completo. Eu não sei quão baixo vai ficar até colocarmos as rodas e baixar o carro até o chão. Outro job que precisa ser feito são as pastilhas do freio de mão. Há uma pinça separada aqui que é apenas para o freio de mão. E embora as pastilhas de freio tenham uma boa aparência nos freios reais, as pastilhas da pinça do freio de mão não têm a melhor aparência. Então quando meu pai tirar o pino aqui e desapertar o parafuso superior da pinça do travão de mão, infelizmente você não consegue chegar ao fundo porque os antebraços estão no caminho. Mas só desfazendo o parafuso superior, as pastilhas de freio para fora, de um lado e do outro. E aí ele tem que tirar a pinça de freio, que é o que ele está fazendo agora, para remover o disco de freio, que parece um pouco enferrujado, mas está em boas condições. E o pistão e a pinça de freio de mão estão aqui, mas você tem que girá-los de volta com um kit especial. Assim você pode colocar as novas pastilhas de freio, que são obviamente mais largas do que as pastilhas de freios gastas, que são removidas. Entram as novas pastilhas de freio de mão, que são bem pequenas, mas de novo, não sofrerão muito calor porque são apenas para o freio de mão. E essa não é a maneira normal de trocar as pastilhas de pinça do freio de mão. É que muitos parafusos estavam enferrujados e não queríamos correr o risco de quebrá-los, especialmente porque queríamos colocar isso na estrada no final do vídeo. Missão cumprida. Vê se o freio de mão funciona. A suspensão foi toda abaixada uniformemente, absolutamente uma adivinhação. Espero que não esteja muito baixo, que não consigamos tirá-lo da rampa e não possamos dirigi-lo, mas parece perfeito. As chances disso
Eu não sei, mas vamos descobrir. Acho que tem um volante daquele lado, porque o meu pai vai fazer as pastilhas de freio de mão do outro lado. Mas chegou a hora de eu consertar a alavanca de câmbio. Aqui está a peça. Quanto custou isso? 50 libras. 80 libras. Ah, não muito longe. Então, isso fica embaixo dessa mola e ela entra desse jeito. O que significa que ela vai ficar aqui. Então, para tirar isso, acho que temos que tirar esse pino dali, a mola, tirar tudo isso e colocar a peça e depois montar tudo de novo. Parece fácil, tá bom. É... Isso! Um pino. É um pininho. Esse é o menor alfinete do mundo. Oh, sensacional! E aí a mola. Depois isso. Agora vamos colocar o pino de volta. E eu estou sem óculos. Oh! Oh! Olha isso! Um passo mais perto de dirigir a Ferrari. E dá para o meu pai, ele não sabe ainda. Agora só preciso descobrir como todo esse mecanismo de mudança de marcha é colocado de volta. Primeiro a alavanca de câmbio entra, pressionando o cabo na parte inferior. E aí eu tenho que bater nessa coisa na parte de trás da alavanca de câmbio. Isso! Isso é feito com um clipe C, o que é muito complicado. E eu odeio esse tipo de trabalho. Depois disso tem essa coisa, que eu não sei como se chama, que entra pela lateral. E depois tem uma mola, uma arruela, e tudo isso vai para a lateral também. E uma vez colocado, para manter tudo no lugar, há um clipe C. Outro trabalho bem complicado, o Liam teve que colocar tudo no lugar e como é acionado por mola, ele teve que segurar, enquanto eu tentava colocar o clipe C no lugar. Mas aí conseguimos colocar tudo. Depois tem essa parte rosqueada que vai na frente da alavanca de câmbio. E depois colocamos a parte fechada para ver se tudo funciona. E espero que funcione. Vamos lá. Fez barulho. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Ok, não entra ré, mas talvez a gente precisa dar uma balançada no carro. Às vezes acontece isso, não é? Foi aprovado até certo ponto. Vou juntar tudo e a gente pode ajustar os cabos para obter a mudança no marcha perfeita. Missão bem sucedida. E essa Ferrari está quase ficando pronta. Mas muitos componentes parecem um pouco enferrujados e cansados, especialmente embaixo dos arcos das rodas. Mas acho que temos uma solução para isso. Eu trouxe os Ice Blasters. Esse equipamento pode praticamente limpar o carro inteiro com gelo seco. Sem fazer sujeira, não molha nada e faz um ótimo trabalho de limpeza e desengorduramento de tudo. E são completamente portáteis. Olha a diferença que eles fizeram embaixo dos arcos e até se ofereceram para fazer os tapetes de dentro do carro. Não tenho muita certeza de como funciona, mas fizeram um bom trabalho. E deixei um link para vocês na descrição abaixo se quiserem algum trabalho que seja feito por eles também. Não conseguimos colocar a ré, então a gente acha que é uma situação de cabo. Então, esses cabos aqui que movimentam todo o mecanismo podem ser ajustados. E quando você tira o aro da caixa de câmbio, conseguimos colocar a ré porque ele deixa ir um pouco mais além, o que na verdade é empurrar o cabo nessa direção e não sabemos qual cabo que é. Então acho que tudo que precisamos fazer é sentar lá dentro, empurrá-lo completamente e aí o meu pai vai ajustá-lo até que eu possa realmente dar a ré. Então acho que assim é a maneira que vamos fazer. Pronto? Pronto. Coloquei a ré! Conseguiu. Bom trabalho, Tony. Conseguiu na primeira. Ele é bom. Não faz nada disso. Porque, olha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, marcha ré. Então vamos colocar na rua. Assentos, cartão de porta, rodas. A gente deve ver o quão baixo ele tá, porque a gente pode empurrar ele para fora da rampa e abrir as portas e ter o acesso adequado aqui. Espero que não esteja muito baixo. Vamos lá! Você baixou?
Então precisa levantar, colocar bloco de madeira embaixo. Aí vamos saber o quão baixo ele está. Tá pronto. Tá. Essa é a altura certa. Essas rodas são minúsculas. Por que faziam isso nos supercarros antigos? Aê, olha! Olha atrás! Como adivinhamos isso? Quase nivelado. São quase 2 dedos. Em seguida, são as tampas do motor. Isso cabe em ambos os lados do motor apenas para arrumar um pouco mais no compartimento dele. Há muitas outras coisas que podemos limpar no compartimento do motor, mas faremos muitas dessas coisas no canal do Mark II. Então tenho certeza que vocês se inscrevam nesse canal e também no Mark II se quiserem ver conteúdo extra. Depois que as tampas do motor foram colocadas, voltei para o carro e comecei a remontar o console central de uma vez por todas. Quis uns parafusos de chave Allen, em seguida conectores elétricos com as luzes de emergência e de estacionamento, para eu poder colocar tudo no lugar. Eu só tive dificuldade um pouco no cinzeiro dele. Eu tô tentando colocar desse jeito, mas acho que ele fica desse jeito. Algumas coisas não fazem sentido nessa Ferrari, mas acho que essa é a beleza da engenharia italiana. É por isso que amamos esses carros. Finalmente, posso instalar o Gate Shifter, a parte que torna essa Ferrari tão rara. E isso completa tudo muito bem. Foi uma das primeiras coisas que saíram e finalmente estamos colocando de volta os assentos OG, mantivemos porque, na verdade, porque a gente gosta de OG, na verdade. O que significa? Original Gangster. É isso que você é, Tony, um OG. Tudo, na verdade, é OG, como se tivéssemos, tipo, baixado um pouco, tipo um Plus. Fora isso, temos as rodas. E o escapamento? Ah, o escapamento é OG Plus. Isso é OG Plus. Isso é uma necessidade, não é? Na verdade, comprei alguns assentos de reposição para a Ferrari, mas mudei de ideia e coloquei os originais. E a razão para isso? Praticamente mantivemos tudo original nesse carro. E se tivéssemos algo de reposição, era bem pequeno. Isso vai aumentar o valor do carro. E também, se eu fizer algo absurdo, meu pai provavelmente não vai gostar. Mas os assentos originais não são tão ruins. Eles estão em muito boas condições para um carro com quase 20 anos. Antes de colocar o banco do motorista, a gente vai dar uma olhada aqui por baixo. É isso, o número do chassi desse carro. E se eu colocar o número desse chassi no Car Vertical, você vai ver que esse carro tem um cheque bastante decente. Posso ver na checagem que tá tudo verde. Sem fraude de quilometragem, sem dívidas pendentes e sem acidentes registrados. E a coisa boa é que a milhagem toda está alinhada. E está bem baixa, e isso é uma boa notícia. Porque, por ser um carro bem raro, significa que deve manter o seu valor, porque a quilometragem é bem baixa para um carro antigo que é manual. Certo, Matthew. Hora de fazer a porta. Posso ver o preço aproximado do 430 manual agora e o cronograma completo do carro. Essa é uma boa verificação do carro, mas uma verificação ruim vai parecer algo como esse. Na sua tela agora, Lia, dá uma batida para mostrar a todo mundo isso aí. Uou! Liam! Pode até mostrar fotos se o carro foi batido no site de leilão de acidentes de carro. Como esse aqui na tela. E é bom saber isso se você está pensando em comprar um carro. Faz direito aí, Liam. Tenha 10% de desconto na checagem do Car Vertical clicando no link da caixa de descrição abaixo, usando o código MATT na sua checagem. Lia, tenta de novo, mas agora faz direito. Vai lá no Car Vertical. Apenas as peças finais agora, antes que possamos testar adequadamente esse carro. Só preciso terminar de montar a porta do lado esquerdo do carro, e aí poderemos fazer o lado do motorista, que estávamos tendo dificuldades para resolver com esse regulador de janela aqui. Conseguimos reconstruir o motor, a caixa de câmbio, mas a única coisa que não conseguimos foi o regulador da janela. Essa janela não levanta direto. É assim que ela fecha. É assim que vai ter que ficar. Infelizmente não tivemos tempo de consertar isso, porque tínhamos que ir ao Wheelmania para pegar as rodas novas. E há muitas outras coisas na Ferrari que precisamos resolver também, para deixá-la absolutamente perfeita.
Mas por agora, precisamos colocá-la na rua pela primeira vez. O carro passou por uma transformação desde que pegamos. E muita gente pensou que ele não voltaria para a rua. E honestamente, nem eu também. Meu pai está prestes a pegar um carro incrível. Isso se tudo funcionar e ir conforme o planejado. Mas mesmo que haja mais detalhes para retocar, ele parece absolutamente surreal. É muito louco saber que esse carro é de 2005. Ok, meu pai tá dirigindo, a primeira vez que tá dirigindo de verdade. As placas da porta estão agitando, isso é bem irritante. Oh, a direção tá bem louca. Oh, meu Deus, o que é isso? Bom, o som tá bom, né? É, acho que tá indo bem. É bastante assustador quando foi você que reconstruiu tudo. Então eles têm tanta fé nessa Ferrari. Eu e o Liam estamos na caminhonete seguindo. Então se ele quebrar, a gente tem um cartão de saia da prisão. Esse sim é um cartão pra sair da prisão. Mas não precisamos do cartão de sair da prisão de graça. Porque a Ferrari estava indo muito bem e com uma ótima aparência. Mesmo que o volante estivesse girando para a direita quando estávamos indo em linha reta. E não demorou até que chegássemos ao Wheelmania. Estamos aqui, finalmente chegamos ao Wheelmania. Ela fez a sua primeira viagem, meu pai já dirigiu pela primeira vez, eu dirigi pela primeira vez. Chegou até aqui, tem alguns pequenos problemas aqui e ali, mas o principal é que o motor funciona e a caixa de câmbio funciona. E aqui estamos, no Wheelmania, e claro, para rodas. Porque essas são apenas, de um lado cinza, prateado, o outro tem 18 polegadas, acho que são pequenas, bem pequenas. Então vamos lá pegar a roda, vai. Agora sim! Isso é muito louco. São 20 no total, depois optamos por 9 por 20 na frente, não muito agressivo na traseira, é 11 por 20 na traseira. Sim, é uma espécie de OEM, né? E como se ainda parecesse com a roda original, não é? É, mas é melhor em qualquer lugar. São pneus melhores, mais largos, maiores e melhores também. Vamos manter as OGs. OGs. OG Plus. É, isso é legal, é. Ah! Essa é a marca MA e você pode colocar tudo na Wheelmania. E tem alguém que pode fazer isso também? Se souber as iniciais, pode encomendar uma e colocar as suas próprias iniciais. O que acham disso? E com o link na descrição tem um código de 100% de desconto ali. Uou, 100%? 100%! Tem um número de WhatsApp lá, se vocês querem, mandem uma mensagem pro Jordan, ele vai resolver as coisas pra você. Coloca lá no carro agora. É, acho que ele não vai me deixar dirigir depois que colocar a roda. Ah, é, porque tá tudo esculpido ali. É isso aí. Todos sabemos que são as rodas que completam a construção. E acho que ao usar essas rodas estilo OM Plus, vai finalizar a Ferrari perfeitamente. Mas será que meu pai vai gostar? Colocamos muito trabalho nesse carro e a Wheelmania está prestes a finalizá-lo com rodas personalizadas. Vamos ver como ela fica com seus sapatos novos. É... Ah, olha só isso, cara. Parece novo, não parece? E aí está. É uma quase finalizada Ferrari F430. Mas, uma última coisa. Meu pai vai consertar todas as peças quebradas do carro, porque esse carro é seu. O quê? Essa é a sua Ferrari. Não, não é. Sim, ela é. Ela é sua. É, não vamos consertar mais nada. Tá tudo em cima de você agora, cara. Então é meu? É sua, é sua.
Você ganhou uma Ferrari, cara. É, eu não tô acreditando. Meu pai me ajudou a construir o carro dos meus sonhos, o Murcielago. Ele tá me ajudando a construir a McLaren, me ajudou a construir o GT3 Purple na Flórida. E mal sabia ele que estava ajudando a construir a sua própria Ferrari. O mínimo que eu poderia fazer era deixá-lo ficar com a Ferrari. Vai lá. Uau! Eu tô sem palavras. Agora ele tem um Rolex e uma Ferrari. Esse cara é demais. É muito louco, não é? É muito bom. Mas que carro! Bom, acho que esse é o fim. Valeu por assistir esse vídeo. Se gostou, clique no botão de se inscrever, clique no botão de curtir e te vejo no próximo vídeo. Até mais. Eu assisti o Sr. Tumble. Sr. Tumble? E sabe o que ele faz? O que ele faz? Linguagem de sinais. Então vai, faz alguns sinais aí. O que quer dizer? Olá! Like a drug that